É simplesmente fascinante como a história antiga esconde uns segredos que, quando a gente olha pelo ângulo certo, mudam completamente a nossa visão de mundo. Boas-vindas a mais uma análise. O nosso objetivo aqui hoje é dar uma boa sacudida nos paradigmas e reconstruir a nossa compreensão sobre os grandes conflitos da antiguidade. Mas olha, nós vamos fazer isso usando uma lente teológica muito profunda. Esqueça aquela ideia de que era só espada, escudo e briga por território. O buraco é bem mais embaixo. É algo muito mais íntimo. Nossa base de estudo hoje é um convite para uma jornada onde a geografia, literalmente, se mistura com a alma humana. Bom, vamos mergulhar direto nessa ideia, porque o peso dessa citação é formidável. Quando a gente pensa naquelas grandes batalhas e impérios dos livros de história, a nossa tendência natural é logo imaginar exércitos de desconhecidos se matando em campos de batalha muito distantes. Mas a narrativa bíblica traz um paradoxo até meio assustador. Antes de qualquer guerra chegar no campo de batalha, ela já tinha começado na mesa de jantar. É isso mesmo, as maiores inimizades, aquelas feridas mais profundas que moldaram milênios, não nasceram de inimigos estrangeiros. Elas vieram de laços de sangue brutalmente rompidos. O que, convenhamos, faz aquelas tensões de família no jantar de fim de ano parecerem brincadeira de criança, né? Isso nos traz à nossa primeira sessão, Feridas em Família, a verdadeira raiz da inimizade. Olha só que detalhe incrível. Muito antes de precisarem enfrentar aqueles impérios estrangeiros gigantescos e assustadores, tipo a Assíria ou a Babilônia, esses povos tiveram que lidar com os ecos das suas próprias origens. Se a gente mapear os galhos dessa árvore genealógica, vamos perceber que os inimigos mais violentos de Israel não eram alienígenas culturais. Não, eles dividiam a mesma árvore. Os edomitas não eram só vizinhos ali do sul. Eles carregavam o sangue de Esaú, que era irmão gêmeo de Jacó. E tem mais, os moabitas e amonitas descendiam diretamente de Ló, o sobrinho de Abrão. Já os ismaelitas nasceram da mesmíssima promessa abraâmica original. Gente, isso muda absolutamente tudo. Significa que cada flecha tirada, cada fronteira disputada no mapa, carregava junto uma memória familiar e um trauma geracional gigantesco. A implicação teológica de tudo isso é simplesmente monumental. Pensa comigo. As batalhas descritas nesses textos sagrados quase nunca eram só sobre um pedaço físico de terra. Na verdade, elas eram a ponta do iceberg, o resultado visível de rupturas espirituais invisíveis que já vinham atravessando gerações. Então, quando acontece uma rebelião moral ou espiritual, o dano colateral não fica só na vertical, no afastamento do divino. A consequência horizontal é devastadora. A ruptura fragmenta os irmãos. O que era para ser uma grande família unida acaba se estilhaçando em nações completamente rivais. Vamos avançar para a seção 2, a geografia da alma. Mapas que falam. E é justamente por causa dessa fragmentação que a gente precisa virar a chave sobre como nós lemos os mapas do mundo antigo. O mapa bíblico deixa de ser só um atlas comum e vira uma paisagem emocional, uma paisagem espiritual. Cada nação, cada tipo de terreno ali funciona como um símbolo super profundo. O Egito, por exemplo, nunca é só um império lá no norte da África. Ele é o símbolo universal da escravidão. O deserto não é só um monte de areia quente. É o próprio processo de provação, de formação da pessoa. Canaã é a promessa, com certeza, mas junto com toda a responsabilidade que vem atrelada a ela. A Babilônia vira imagem definitiva da corrupção humana e do exílio interior da alma. Definitivamente não é o melhor lugar para passar as férias espirituais. E Jerusalém não é só uma capital política e estratégica. Ela é o ícone da presença e da comunhão plena. Quando a gente lê os textos antigos com essa lente, a história ganha uma camada totalmente diferente. E se a gente continuar seguindo essa lógica, as nações inimigas começam a assumir papéis teológicos cruciais. Edom, lá no texto sagrado, não está ali só como um adversário militar chato. Ele representa a cicatriz persistente daquela rivalidade entre irmãos que a gente comentou. Moabe é o trauma constante de uma oposição familiar que simplesmente se recusa a curar. E a Babilônia é o símbolo máximo da soberba, sabe? Aquela tentativa insistente do ser humano de construir um mundo autossuficiente, totalmente isolado do divino. A narrativa propõe que a história andou por esses caminhos para que essas nações servissem como espelhos espirituais incontestáveis. É literalmente a humanidade olhando para o próprio reflexo. O que nos traz agora para a seção 3, o espelho dos inimigos e os sintomas internos. Olha, se tem uma chave de ouro para entender todo esse assunto, é essa daqui. Os inimigos externos, aqueles caras que batem na porta com espadas, lanças e escudos, são basicamente um sintoma de uma decadência interna muito silenciosa. A gente tem esse clichê geopolítico fácil de imaginar que a história era só um bando de pessoas perfeitas sendo atacadas gratuitamente por vilões terrivelmente maus. Mas a narrativa bíblica real é bem mais honesta e até desconfortável. Ela joga a luz na desordem interna, na idolatria constante, nas injustiças e nas quedas do próprio povo que deveria estar segurando firme a aliança.
Então o conflito central, no fim das contas, nunca foi puramente étnico. Foi, desde o dia 1, um conflito espiritual. E é muito impressionante notar como as vozes proféticas daquela época já tinham sacado isso perfeitamente. Aquelas figuras históricas que analisavam esses eventos enormes se recusavam a olhar para as invasões de impérios, como a Assíria e a Babilônia, como meras manobras políticas ou falhas na estratégia militar de defesa. Para eles, esses impérios avassaladores funcionavam como ferramentas mesmo. Eles eram instrumentos temporários usados para escancarar uma crise espiritual gigantesca. Uma crise que, na verdade, já tinha destruído a nação por dentro muito antes do primeiro soldado inimigo cruzar a fronteira. Tem uma linha narrativa aqui que é muito direta e inquebrável. O enfraquecimento externo sempre vem depois do abandono interno. É um efeito dominó. Quando a essência, quando o coração do povo abandona o pacto espiritual, aquelas muralhas invisíveis que dão proteção começam a rachar. E é bem aí, no auge dessa vulnerabilidade interna, que os inimigos do lado de fora ficam gigantes. Essa é a prova definitiva de que as batalhas visíveis no mundo físico estão só denunciando as guerras invisíveis que a gente já perdeu lá no fundo, do lado de dentro. Indo agora para a seção 4, Sementes de Redenção, a graça que subverte tudo. Bom, se a gente parasse a análise por aqui, focando só no julgamento, seria uma visão triste e super sombria, né? Mas é aí que a nossa base de estudo dá uma guinada incrível. Em vez de terminar tudo numa aniquilação total, o texto começa a espalhar sementes de restauração. A graça começa a se infiltrar sorrateiramente bem no meio das linhas inimigas. E a gente vê isso acontecendo passo a passo. Primeiro, entra em cena a Ruth, uma mulher lá da nação inimiga de Moabe. Ela não só é acolhida, como entra com tudo na genealogia sagrada. Depois, aparece a Raabe, moradora lá da muralha inimiga de Jericó, que vira uma verdadeira heroína da fé. E claro, o exemplo clássico da cidade de Nínive, a capital daquele terror assírio, que acaba recebendo uma oportunidade absurda de misericórdia. O padrão aqui é cristalino. A graça divina simplesmente ignora essas fronteiras de ódio que a humanidade fez tanta questão de construir. E assim chegamos à seção 5, a nova família espiritual e a resolução do trauma. Todo esse processo de infiltração da graça vai nos levando para o clímax do arco teológico, que é onde a gente finalmente vê a resolução daqueles traumas familiares e de todas essas divisões geográficas. Essa resolução atinge o ápice no símbolo supremo dessa teologia, a cruz. O que acontece lá é um confronto direto, frente a frente, com toda aquela inimizade histórica que a gente mapeou até agora. Pensa bem, se no começo de tudo o sangue era derramado pelo ódio para desenhar fronteiras e dividir os povos em inimigos mortais, o sacrifício narrado ali no Novo Testamento vira essa lógica de cabeça para baixo. O sangue, em vez de afastar e segregar, se torna exatamente a mensagem que anuncia uma família espiritual completamente unificada. É o que bota abaixo de uma vez por todas aqueles muros gigantescos de hostilidade que pareciam intransponíveis. Aí, quando a gente olha de longe, a estrutura toda da narrativa fica perfeitamente simétrica. É muito bonito de ver. Lá no começo, no livro de Gênesis, a marca registrada eram irmãos derramando sangue de irmãos. Uma humanidade totalmente fraturada, quebrada pela inveja e pelo orgulho. Mas quando a gente pula lá para o desfecho, no livro de Apocalipse, o cenário é de uma unidade que restaura tudo. De repente, aquelas nações, tribos, línguas e povos que passavam séculos sendo inimigos que não podiam nem se ver, estão todos reunidos juntos, na mesma mesa. Fica muito evidente que o grande propósito, nessa visão de eternidade, é restaurar exatamente os laços que a história humana passou milênios tentando cortar. E isso tudo nos deixa com um pensamento final para a gente refletir com muita calma. Essa análise inteira sobre mapas antigos, povos inimigos e geografia bíblica não é só um passeio pela história antiga, tá? É um espelho que reflete a condição humana de hoje, de qualquer época. A grande questão que fica martelando na nossa cabeça é a seguinte: se as batalhas do lado de fora, aqueles nossos atritos diários, as inimizades e as nossas garrinhas cotidianas, realmente são um reflexo das guerras invisíveis que acontecem do lado de dentro, o que é que os nossos próprios conflitos externos podem estar revelando agora mesmo sobre o nosso estado espiritual interno? Será que não tem algo precisando de paz aí dentro? É o tipo de reflexão que exige que a gente olhe bem para o próprio umbigo antes de sair por aí apontando a espada para os outros. Enfim, é isso. Um enorme agradecimento a todo mundo que acompanhou o estudo até aqui e que essa nova perspectiva possa iluminar bastante a forma como compreendemos os atritos da nossa própria vida.